Olá, meus amigos, estamos aqui, como sempre, trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E eu louvo a Deus por sua vida, você que tem sido um seguidor aí, pontual, constante, que tem, além de assistir esse devocional, dado sua curtida e comentado. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje chegamos ao Salmo 62, Salmos 62. Encontre paz e confiança em Deus. Então vamos, nesse salmo escrito por Davi, mostrar aqui a confiança em Deus em meio à perseguição e adversidade. Qual a importância prática desse salmo para nós? Vamos ver como aplicar a confiança nos nossos dias atuais. Então, nesse devocional sobre o Salmo 62, vamos refletir sobre a verdadeira paz e segurança que só encontramos em Deus, mesmo em tempo de tribulação. Preste atenção nesse salmo. Davi começa dizendo, Salmo 62, aqui na versão NVI: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a felicidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O contexto histórico do Salmo 62 é de Davi enfrentando uma profunda crise, enfrentando perseguição e traição. Provavelmente, como ele escreveu outros salmos, durante o período em que era perseguido por Saul, ou até talvez na rebelião de seu filho Absalão. Nesse cenário de inimigos e instabilidade, o salmista encontra segurança e esperança unicamente em Deus, que é descrito como sua rocha, salvação e fortaleza, e não nos homens ou em riquezas. Alguns detalhes históricos desse salmo nos levam a entender não apenas o contexto, mas a mensagem. Então, como eu disse, o título do salmo indica que foi escrito por Davi. E ele está enfrentando essa dificuldade, essa adversidade e perseguição. As palavras do salmista refletem uma situação de desespero. Ele se vê cercado por inimigos que o tentam derrubar e planejam ao mesmo tempo a sua ruína. Alguns cenários possíveis, embora não haja um contexto exato, o mais provável, como eu disse, é que tenha sido escrito durante um de 2 períodos. Ou o período da perseguição de Saul, em que Davi era fugitivo, vivendo sobre a ameaça de morte e instabilidade constante. Ou talvez no período de rebelião de seu filho Absalão.
Nesse período, Davi também enfrentou a traição de pessoas próximas e a ameaça de um levantamento contra ele. Bom, mas diante desse cenário e diante dessas palavras que Davi escreve, que se transformaram em poesia e depois em cântico, para ser louvado nas reuniões do templo, quais são as mensagens, ou qual a mensagem central desse salmo para nós nos dias de hoje? Em meio à turbulência, o Salmo 62 é um hino de confiança absoluta em Deus. Nós encontramos aqui Davi mostrando o foco na fonte da esperança. A confiança não está nos homens, que são descritos como mentirosos, traidores e inconstantes, mas a confiança está exclusivamente em Deus. A fonte da confiança é em Deus, é no nosso Pai, é no Senhor dos Exércitos. Vemos nesse salmo também que Deus é refúgio e fortaleza. Davi deixa isso bem claro, bem expresso. Davi encontra em Deus a segurança e a estabilidade que lhe são negadas pelos homens, até mesmo seus amigos de outrora. E ele declara que Deus é sua rocha e a sua salvação. Vemos aqui a importância da confiança em Deus. O Salmo é um convite à confiança total em Deus, mesmo diante das maiores tribulações e a rejeição de qualquer esperança ou segurança que os bens materiais ou as pessoas possam oferecer. Nós podemos e devemos continuar confiando em Deus. Isso é fundamental, isso é importante, isso é imprescindível. Mas veremos aqui alguns subtópicos desse Salmo 62. Começamos aqui nos versículos 1 e 2, em que Davi mostra que só em Deus a nossa alma deve esperar silenciosamente. Temos aqui uma confiança absoluta no meio desse cenário de rebelião, de perseguição, de instabilidade, de traições e ameaças de morte. É importante ter essa confiança absoluta em Deus. É importante esperar em Deus, até mesmo de forma silenciosa. Calar-se e esperar em Deus. Descansar em Deus. A aplicação é isso, é esperar em silêncio, sem ansiedade. Em meio de toda e qualquer turbulência, nós temos um Deus que está vendo tudo, que está contemplando tudo, e na hora certa vai intervir, vai estender a mão e vai mudar o cenário. Nos versículos 6 a 7, vemos aqui Deus como rocha, como fortaleza e refúgio. Olha lá, rocha, fortaleza e refúgio. Essas três características que são atribuídas a Deus de uma forma metafórica. São metáforas usadas por Davi. Deus como rocha, como fortaleza e como refúgio. E cada uma dessas figuras traz para nós um ensino. E todas elas diz respeito à proteção, à segurança. Diz respeito a confiança, uma segurança absoluta em Deus, independente de todas e quaisquer situações. Qual é a aplicação prática desses versículos 6 e 7? Como Deus é firmeza em meio às crises. Em toda e em qualquer crise, nós podemos ficar firmes em Deus. Nós vivemos nesse momento, nesse mundo, estabilidades espirituais e até mesmo emocionais, econômicas, financeiras, de segurança, né? Até mesmo de saúde, nesse mundo conturbado, nesse mundo incerto. Mas em Deus podemos ter certeza, segurança e confiança. Esse salmo também nos leva no versículo 9 e 10 a não confiar em riquezas ou forças humanas. Veja a reflexão sobre a fragilidade humana. Davi mostra isso nesses versículos 9 e 10. Ele diz: os homens de origem humilde não passam de um sopro. E também aqueles homens de origem importante também não passam de mentira. Pesado todos eles em balança, não chega ao peso de um sopro. E aí ele fala: não confie em extorsão, nem ponha esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Então Davi
nos leva a entender isso, a não confiar em riquezas ou forças humanas, porque tudo isso é uma fragilidade. Temos aqui também uma advertência contra a idolatria do dinheiro e do poder. Pessoas que querem se sentir poderosas com dinheiro e com poder. Davi fala que isso não passa de um sopro. E ele nos chama a uma fé genuína. E nos versículos 11 a 12, Davi nos mostra, nos retrata um Deus que é poder e misericórdia ao mesmo tempo, né? Com essa força, com esse poder, mas é um Deus amoroso, carinhoso, misericordioso, cheio de compaixão. Então há esse equilíbrio perfeito entre a justiça e o amor de Deus. E isso fortalece a nossa fé, porque nós sabemos que tem um Deus que está defendendo a nossa causa, e esse Deus também nos ama e vai nos oferecer afeto, segurança e proteção e o seu amor sem medida. Qual a aplicação desse salmo para o dia de hoje? Como aplicar esse salmo no dia a dia? Nós temos aqui, primeiro, uma prática daquela oração silenciosa. Quando os nossos lábios não conseguem pronunciar palavras diante de uma situação exorbitante, cale-se diante de Deus e saiba que Ele está no controle. Ore silenciosamente. Confie nos planos de Deus diante de toda qualquer incerteza, diante de toda e qualquer ansiedade. E eu convido você a refletir sobre esse salmo e compartilhar ele com os seus amigos. Ore assim, diga: Senhor, ajude-me a descansar em Ti como minha rocha e minha fortaleza. Senhor, que a minha alma encontre paz apenas em Ti e que eu confie nos Teus caminhos em todos os momentos da minha vida. Ore. E deixa eu aproveitar e orar por você. Pai bondoso, eu apresento essas pessoas que estão assistindo esse devocional, ou que vão assistir, ou que já assistiram. Pedir que o Senhor derrame o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Que no meio de todas essas incertezas, essas tribulações e turbulências que esse mundo, que essa situação atual está nos oferecendo, que cada um deles possa encontrar paz, refúgio, segurança e fortaleza em Ti. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor supra cada uma das necessidades dos Teus servos e que ainda dê a mais para que eles possam investir no Teu reino. Traz cura para aqueles que estão enfermos, enfermidades físicas, espirituais, emocionais e mentais. Traz cura, Pai. Traz esperança, traz renovo, traz confiança, e aquela causa que está na justiça, entra com providência, Senhor. Move lá os papéis, as pessoas que estão envolvidas, e dá ganho de causa dos Teus servos. Eu oro isso confiado na Tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. O meu desejo é que esse devocional fale bem profundo ao seu coração. Não esqueça de assistir ele até o final. Eu tenho dito que são os devocionais um pouco mais longos, mas o que é 13, 14, 15 minutos diante desse dia de 24 horas. Invista na sua vida, na sua mente, na sua alma, no seu coração, com essa palavra que vem lá do coração de Deus. Se alimente todos os dias desses devocionais. E eu convido você para estar aqui amanhã, para nós meditarmos no Salmo 63. Então não esqueça de assistir o devocional até o final, dê sua curtida, faça um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. E compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas possíveis. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber nossas notificações, porque assim que um devocional ou um vídeo novo estiver pronto, você será um dos primeiros a ser notificado. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Muito obrigado.